Bem-vindas, mulheres! Que prazer estar falando aqui com vocês. Confesso que é desafiador, sim, começarmos algo novo, né? E esse canal do YouTube, com certeza, é uma grande ponte que eu estou queimando na minha vida. Um projeto que estava na minha gaveta há muito tempo. Um projeto que eu adiei ele, inclusive, por muito tempo. E por que você começou ele agora, Luana? Que você tá pronta? Não. A gente fica pronta no caminho. A gente fica pronta depois que a gente começa. A gente fica boa depois que a gente executa. Então, se você não me conhece ainda, eu sou Luana Casaril, moro no interior do Paraná, nesse dia que estou gravando o vídeo pra vocês, na cidade de Realeza. Sou mãe, tenho 2 filhos maravilhosos, a Luna e o Caio. Sou casada, estou com meu marido há 17 anos. E o que eu falo aqui com vocês é sobre mentalidade e fé. Eu trago pra vocês uma realidade que você é capaz de construir através de uma rotina bem executada, do plano de vida e, obviamente, entregue a um Deus que faz milagres. Se você não me segue ainda no Instagram, Luana T. Casaril, lá eu compartilho a minha vida, minha rotina e trago muito conteúdo gratuito. E se você é nova aqui no canal, já se inscreve, comenta e compartilha para que você fique ligada nos próximos episódios, porque esse é o nosso primeiro episódio do nosso quadro Antes e Depois, onde eu vou contar para vocês exatamente os processos que eu passei para poder hoje estar aqui contando a minha história e, mais do que isso, transformando a vida de mais de 200 mulheres que são minhas alunas dentro das minhas mesas, que hoje eu tenho uma mentoria e também tenho um curso online. Mas essa é uma conversa mais para frente. Hoje eu quero que você senta, pega a sua cadeira, faz o teu mate, faz aí um cafezinho e vem conhecer um pouquinho mais da onde tudo começou, aonde foi exatamente que a Luana começou a construir a sua nova história, aonde a Luana começou a sentir um peso invisível. E eu vou voltar para vocês aqui na linha do tempo, lá em 2021. Acredito que muitas de vocês também, pós-pandemia, passaram por questionamentos, passaram por posicionamentos que estavam tentando entender o que realmente vocês tinham vindo para fazer aqui nesse mundo, né? Acho que a pandemia ela veio realmente para mudar nós de lugar, mas principalmente para acarretar em algumas crises existenciais. Comigo foi um pouquinho mais. Comigo foi lá em 2021, quando tudo começou a despertar de uma forma não muito confortável. E eu vou contar pra vocês quando foi que eu comecei a perceber que eu estava no lugar errado. E quando eu falo de lugar errado, não é só sobre uma cadeira em que você toma um lugar numa empresa, mas no seu lugar errado como mulher, como filha de Deus. Final de 2021, meados de agosto, setembro, eu comecei a sentir algumas coisas incomuns dentro de mim. Eu sempre fui uma mulher acelerada, então se você me acompanha aqui há muito tempo, pode ser que você vai falar, Luana, não tá fazendo sentido o que você tá falando aqui, porque eu te conheço há muito tempo. Porque realmente eu sempre tive as minhas redes sociais abertas, eu sempre compartilhei sobre a minha vida e eu também tinha outros negócios. Então, voltando essa linha do tempo, em 2021, a Luana era proprietária de 3 lojas. Eu tinha uma loja infantil, uma loja feminina e uma loja masculina de vestuário, aqui na cidade de Realeza, as quais eu construí do zero. Então, eu fui a fundadora delas e eu tinha muito orgulho do meu negócio. E nesse mesmo período em que eu fui lojista por 6 anos, eu também fui diretora financeira. Eu fui diretora financeira da empresa da família do meu esposo, uma fábrica de baterias automotivas, onde eu fiquei na direção financeira por 12 anos. Então eu conciliava as duas coisas ao mesmo tempo e muito mais. Nós, como mulheres, sabemos que a gente concilia muito mais coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui uma mulher extremamente disciplinada, eu sempre fui uma mulher extremamente determinada, eu sempre fui uma mulher que sempre escreveu e realizou. Sabe aquela mulher que mata a cobra e mostra o pau? Essa era a Luana. E nesse processo da minha vida, eu acredito que vem por uma questão de idade também, né? Eu era jovem, eu tinha esse posicionamento como uma defesa. Logo mais eu vou explicar pra vocês o porquê dessa defesa de sobrevivência. Mas, principalmente, eu tinha o meu ego muito inflado de que aquela, sim, era a mulher que eu admirava. Mas em 2021, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. A gente sempre viajou muito, eu tenho isso e você, se você tá começando a me acompanhar, você vai ver que viagens fazem parte, sim, do meu cenário. Eu sou uma mulher que ama conhecer o mundo, eu sou uma mulher que ama desfrutar do mundo, mas em 2021 eu fazia isso de uma forma meio errada. Era a todo custo. A todo custo eu precisava realizar os meus sonhos. Então, a todo custo, a execução da minha vida era muito pesada. E aí, eu lembro como se fosse hoje que eu comecei a sentir algumas coisas que pareciam diferentes do que normalmente eu sentia. E eu comecei a sentir um disparo no coração, eu comecei a sentir um peso invisível, eu comecei a me sentir extremamente cansada. O cansaço, na verdade, ele já vinha há uns 2 anos, mas era um cansaço diferente do que normalmente eu sentia. Era um cansaço mental.
Era um cansaço físico e ao mesmo tempo um cansaço mental e que eu não conseguia diluir essas coisas na minha vida. Chegava em casa, tinha 2 filhos pequenos, a Luna na época tinha 1 ano e pouco, o Caio tinha 6 anos e eu olhava pra eles e eu pensava, meu Deus, eu só quero que eles durmam. Eu só quero que eles sumam, eu só quero que eles vão pra cama, eu só quero que eles vão pra tela, eu só quero não ter que tomar esse papel de mãe. Então, eram tantos papéis que eu tinha pego que eu não conseguia olhar pra eles e dar o devido papel de mãe. E nesse processo, eu comecei a deixar de me reconhecer. E eu comecei a pegar muitas coisas, além das lojas. Eu comecei a fazer uns trabalhos também de divulgação na cidade. Era como se eu precisasse o tempo todo provar para o mundo que eu estava funcionando. No final das contas, várias tarefas sendo executadas e um vazio que nem eu mesma sabia compreender e muito menos sentir, porque aquele cansaço mental ele me soterrava. E aí, teve um dia que eu comecei a sentir como se minha garganta tivesse trancado, eu comecei a sentir como se tudo tivesse desmoronado, e assim, do nada, trabalhando. Lá no meu trabalho, na fábrica, eu precisei sair. Eu lembro que eu saí, entrei no carro e fiquei no carro um pouco. Eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo controlar. Como assim? A Luana que sempre controlou tudo, né? Como assim? A Luana que esteve sempre à frente de tanta coisa, vir com esse sentimento e entrar numa loucura mental, num delírio mental de que parecia que nunca chegava aquela pausa de tanta execução. Aconteceu esse primeiro episódio, voltei à vida normal, rotina normal, eu fazia muitas lives na época nas minhas lojas, né? Eu tinha as 3 lojas, fazia muitas lives, tinha uma equipe que coordenava muito bem, meu negócio funcionava muito bem nas mãos delas, mas também precisava da minha presença, com provadores. Todos os dias eu almoçava por volta de 12h40, colocava as crianças na van pra escola e corria pra loja, fazer provador, fazer compra, olhar pra questão financeira, fazer planejamento. Eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada, voltava pra fábrica, a vida acontecendo, né, mulherada? A vida acontecendo, existe uma execução atrás dela. Aí eu nunca vou esquecer. Bem finalzinho de 2021, eu fui lavar meu cabelo no salão de uma colega muito amada. Inclusive somos amigas até hoje, trocamos muito conhecimento. E eu comentei com ela, falei, olha, eu acho que eu estou passando por crise de ansiedade. Eu não sei exatamente como que funciona uma crise de ansiedade, eu falei pra ela. E dei alguns detalhes, ela falou, amiga, sim, você tá passando por crise de ansiedade. Eu falei pra ela, eu preciso de um psiquiatra, porque eu não me permito estar nesse lugar. Eu já estudava mentalidade, eu já tinha feito treinamento de coach, eu já era formada em PNL, eu já tinha uma série de diplomas aqui nesse processo, tá? Então, por mais que eu sempre fui empreendedora, eu também sempre busquei esse conhecimento e esse acompanhamento pra entender um pouquinho mais sobre mim. Tudo bem. Ela me indicou um psiquiatra, ela falou, vai. Virada de ano, janeiro, meu marido foi me levar no psiquiatra e eu nunca vou esquecer. Quando ele chegou na frente do psiquiatra, ele falou assim, você tem certeza que você vai nessa consulta? Porque você tá indo num médico de louco. Eu olhei pra ele e falei assim, bom, então eu acho que eu tô no lugar certo. Porque eu devo estar louca. Por estar sentindo o que eu estou sentindo. Por estar saindo de um lugar em que não me deixa mais confortável, sabendo que essa não sou eu. Essa não é a minha verdade. E eu preciso de ajuda. E eu acredito fielmente que nesse momento eu preciso estar medicada pra sair desse cenário. Esse foi o meu primeiro passo. Quando eu percebi que o peso invisível, ele estava muito maior do que eu conseguia medir. Quando eu me vi, antes, inclusive, desse cenário, de estar indo ao médico, eu me vi um dia deitada na minha cama, sufocando, sozinha, gente, sem nada. Como se tudo aquilo estivesse me afogando. Como se eu estivesse enfiada no meio do colchão. E pode ser que você já passou por isso, ou você esteja passando por esse processo, mas eu não desejo isso pra ninguém. Porque não tem sentimento pior do que você ser sufocada por algo invisível que você não tem controle. E esse é o peso mais difícil de você carregar, porque é o peso que ninguém vê. Quem via a Luana viajando, quem via a Luana sorrindo, quem via a Luana fazendo provador todos os dias, quem via a Luana compartilhando as crianças, quem via a Luana com o marido dela, não conseguia enxergar o que só eu sentia. O peso que só eu tinha internamente. Uma pessoa que chega no ponto de procurar um psiquiatra porque ela não tem mais força mental pra lutar com ela, é porque realmente essa pessoa compreendeu que ela já perdeu o controle. E a ansiedade é isso, né? É você sofrer por algo que ainda não chegou. Então eu estava sempre pensando no próximo dia, na próxima execução, na próxima tarefa a ser executada e não aprendi a viver o momento presente. Esse daqui foi o meu primeiro antes. Esse aqui foi o episódio em que tudo começou a ser despertado dentro de mim. E aí eu convido você a ficar aqui. Esteja no nosso segundo vídeo, onde eu vou contar pra você aonde aconteceu a grande virada. O ponto de virada da minha vida. E o primeiro passo eu já havia dado.
que era procurar um médico e receber medicação, e realmente recebi. Mas antes de tudo isso, contar pra você que quando eu cheguei na frente do médico, eu falei pra ele, olha, contei pelo que eu estava passando. Ele falou, não, realmente você precisa de ajuda, você não vai dar conta sozinha. Ele falou, e eu preciso que você também faça um acompanhamento psicológico. E ele falou assim, e também eu preciso que você entenda que você precisa, além de tudo isso, ajustar o seu mental com o seu emocional. Falei pra ele, fica tranquilo, porque eu não me dou mais de 6 meses pra estar nesse lugar. Nesse momento eu preciso de medicação. Em 6 meses, isso aqui não vai mais fazer parte da minha realidade. E eu lembro que no sorriso dele foi uma coisa tipo assim, me aguarde, tipo, você vai precisar mais disso. Só que eu tava determinada de que aquele ali não era o meu cenário de vida e nem o meu destino. Só que eu precisava ter um ponto de virada. Então fica aqui, que no próximo vídeo eu vou contar pra você exatamente qual foi o meu próximo passo. Já se inscreve no canal aqui embaixo, curte e compartilha, que na semana que vem eu conto pra você qual foi o grande ponto de virada.